Olá, meus queridos, paz seja convosco. Mais um dia que o Senhor nos concede aí o fôlego de vida e é com muita alegria que eu venho mais uma vez aqui compartilhar algumas palavras e o meu desejo é que você seja edificado. Tenho falado a respeito de alguns ditados populares e o ditado que eu trago para você hoje, acredito que todos nós um dia, em algum momento, já ouvimos se conselho fosse bom, ninguém dava, venderia. E esse ditado, ele, se for analisado, ele nos traz um conceito de que o conselho não é bom. Por isso que as pessoas dizem, olha, até alguns falam de uma forma pejorativa ou em tom de brincadeira, olha, se conselho fosse bom, ninguém dava, mas vendia. Mas eu até vou te aconselhar a fazer isso ou aquele outro. Nós temos que entender o seguinte: a maioria dos ditados populares, como eu já disse, ou eles têm algo positivo ou eles têm algo negativo. Em alguns casos, muitos dos ditados populares são apenas algumas traduções da Bíblia ou alguma forma mais popular de trazer um princípio já escrito na palavra do Senhor. Mas quero dizer para você que conselho sim é bom e melhor ainda se for gratuito. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos sim aproveitar ao máximo os conselhos dos pais, dos nossos pastores, dos nossos mentores, de amigos que realmente têm um coração firmado na palavra do Senhor. Esses conselhos sim são bons e são necessários. Falando de conselho, a Bíblia declara em Provérbios 15, a partir do versículo 22, onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Entenda comigo que o conselho é algo bom, é algo benéfico, inclusive a própria palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos aconselha a termos mentores, pessoas que nos aconselhem, pessoas que estejam ao nosso redor, pessoas mais maduras, mais sábias, que têm uma caminhada de fé um pouco mais avançada do que a nossa. Enfim, pessoas que possam agregar na nossa vida algo positivo, algo bom. E é ótimo quando você tem a possibilidade de constantemente se assentar com pessoas para te aconselhar. Não somente quando chegar o problema na sua vida, não somente quando tiver um BO muito grande para resolver, aí você então vai procurar um conselheiro. Não. É importante, é necessário você caminhar com pessoas, se assentar com pessoas, poder em uma mesa se alimentar com pessoas que vão agregar à sua vida algo benéfico para o teu casamento, para a tua vida espiritual, para a tua vida pessoal. O mesmo provérbio, capítulo 24, versículo 6, ele diz assim: com medidas de prudências, com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Esse é um princípio milenar. Os reis, eles não reinavam e não governavam as nações sozinhos. Os reis, eles tinham conselheiros, eles tinham pessoas, anciãos, sábios que estavam orientando, estavam aconselhando. E esse rei, se ele quisesse ter vitória, se ele quisesse ter um reinado profícuo, eficaz, ele daria ouvidos aos seus conselheiros. Me vem ao coração o Roboão, o rei Roboão, que substituiu o seu pai Salomão. E a Bíblia diz que ele então vai ter conselho com os anciãos, e os anciãos dizem para ele baixar os impostos, pesar menos a mão sobre a nação de Israel. Mas a Bíblia diz que Roboão, não se contentando com o conselho dos anciãos, dos sábios,
ele pede conselho aos mais jovens, aqueles que andavam com ele, e a palavra do Senhor diz que esses mais jovens dizem: olha, você não tem que abaixar os impostos coisa nenhuma, pese ainda mais os impostos sobre essa nação, para que você seja um rei poderoso. E a Bíblia diz que Roboão, ao invés de seguir o conselho dos anciãos, seguiu o conselho da garotada, da molecada, que não tinham experiência alguma. E a palavra do Senhor, quando você vai estudar o livro de 1 Reis, 2 Reis e Crônicas, você vê que Roboão, ele se dá muito mal ao seguir o conselho de pessoas que não tinham sabedoria. Aí vai uma dica: tome muito cuidado com quem você pede conselhos. A minha pergunta para você é: para quem você abre o seu coração? Eu sempre digo algo, que a maioria dos conselhos de boteco, de danceterias, de ambientes semelhantes a esse, não são conselhos de vida, mas sim conselhos malignos. Pode ter certeza, se você estiver numa mesa de boteco, afogando as mágoas, e pedir um conselho para alguém sobre o seu casamento que está mal, na grande maioria das vezes essa pessoa vai te aconselhar de maneira errada, vai dizer algo do tipo: olha, casamento é tudo igual, é assim mesmo, eu já me separei 2, 3 vezes, faz isso, olha, tem várias mulheres por aí, é só você se separar e viver a vida. Tome muito cuidado para quem você abre o seu coração. O conselho é bom, o conselho é necessário, mas quando vem de pessoas sábias, pessoas que têm um princípio e um fundamento na palavra do Senhor. E o último texto que eu leio para você, para poder de repente corroborar com tudo isso que eu disse, está em Salmos de número 1 e o versículo 1. A Bíblia diz: feliz ou bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, dos pecadores, daquelas pessoas que não têm nenhum tipo de temor a Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os seus conselheiros? A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nos evangelhos nos ensina que Jesus, ele foi um excelente conselheiro. Ele tinha discípulos, ele se assentava com eles, ele aconselhava, ele ensinava, ele era um mentor para todos aqueles que se achegavam a ele. E a Bíblia vai relatando através do livro de Atos que o discipulado, ele é um princípio bíblico e ele funciona até hoje. Com quem você caminha? Em qual mesa você se assenta? Que tipo de conselho você tem recebido e de quem? Principalmente de quem? Olha para a vida dessa pessoa. É muito importante. É importante que eu e você tenhamos conselheiros espirituais, discipuladores, pastores. É importante que tenhamos mentores na área financeira, pessoas que temem a Deus, mas que trilharam caminho de sucesso, pautados na palavra, pautados no ensinamento, pautados nas escrituras, que nós possamos nos achegar para beber desta fonte. E eu não estou falando aqui de idolatrar pessoas. Hoje no mundo existem muitos gurus, muitos coaches, e as pessoas acabam idolatrando muitos deles. Mas eu quero dizer para você que você precisa ter pessoas para se inspirar, para abrir o seu coração, para impor a mão sobre a sua cabeça e orar e abençoar a sua vida. Você precisa receber conselhos que de repente vão desagradar, conselhos que de repente vão ser um pouco amargos, mas somente pessoas que amam você de verdade serão capazes de trazer um conselho que no momento vai ser de dor, de repente vai ser um pouco desagradável, mas vai ser necessário para o seu crescimento
e desenvolvimento. Como diz o livro de Salmo, não se assente na roda dos escarnecedores, não ande no conselho de quem não tem o temor do Senhor. Todo conselho daquele que não teme a Deus é um conselho que vai contra os ensinamentos do Senhor. Que você tenha conselheiros. Claro, é óbvio, o nosso maior conselheiro é o Senhor Jesus. A sua palavra tem inúmeros conselhos, mas eu não quero que você pare por aí. Mais do que isso, o Senhor quer que estejamos caminhando em união, em unidade. Volto a tocar nesse ponto. Você precisa de pessoas que falem na sua vida, que sejam voz de Deus para você, para que você tome decisões corretas. Decisões de negócio, decisões ministeriais, decisões de vida, baseado em oração, na palavra do Senhor e em bons conselhos. Tenha conselheiros, tenha mentores, se rodeie de pessoas que possam trazer sabedoria para a sua vida. Que Deus abençoe você. Essa é uma palavra que eu trago mais uma vez e espero aqui no meu coração que você seja pautado por essa palavra. Caminhe com essas pessoas que vêm da parte do Senhor trazer direcionamento para você. E quem sabe a minha palavra nesse dia vai alertar a respeito das tuas companhias, das mesas que você se assenta e das pessoas que você ouve e às quais você abre o seu coração, que é tão precioso. Deus abençoe a sua vida, ó. Beijo no teu coração e até uma próxima palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.